Olá pessoal, tudo bem? Professor Edson, oficina de estudante, e a aula de hoje é sobre um assunto bastante importante, verbo de ação e ligação, ok? Só para recapitular os nossos dois vídeos passados, a primeira coisa que eu faço numa análise sintática é procurar pelo sujeito, sempre. Isso, se você tiver em dúvida quanto a isso, é só voltar um ou dois vídeos aí na playlist que você vai encontrar o meu vídeo falando sobre isso. Resumidamente, sujeito se encontra com pergunta antes do verbo. Então, quem esperou pela chegada do pai? Todos. Quem estava triste? Elas. Tudo bem, esse é o primeiro ingrediente da minha receita de bolo. E a análise sintática, eu repito, é uma receita de bolo com uma ordem certa e simples de ingredientes. Mas eu tenho que respeitar essa receita. Então, depois que eu acho o meu sujeito, a segunda coisa essencial para uma análise sintática, e eu arrisco dizer que é a partir daí que as pessoas costumam achar a análise sintática difícil, a segunda coisa que quase ninguém se preocupa ou faz é determinar se o meu verbo é de ação ou ligação. Dependendo da minha resposta, dependendo da natureza do meu verbo, se ele é significativo ou de ação ou ligação, são caminhos diferentes que eu tomo dentro da análise sintática. Tudo bem? Vou apagar, refazer a lousa e já voltamos com tudo pronto. Pessoal, depois que eu acho o sujeito, o primeiro passo é verbo de ação ou ligação. Então, antes de qualquer coisa, vamos desmistificar algo que chega para nós no pré-vestibular, chega para a gente no ensino médio e que nós temos que desconstruir. A maioria das pessoas que eu conheço, colegas de profissão, alunos, acreditam que existem alguns verbos que sempre vão ser de ligação. E é sempre a lista aumenta ou diminui dependendo da escola ou da informação que essa pessoa tem. Por exemplo, ter, ser, haver, estar, permanecer, continuar. Isso vem para mim, e eu vejo isso todo ano, esses verbos sempre são de ligação. Mentira! Não existe um verbo que seja sempre de ligação, não existe um verbo que seja sempre de ação. O contexto é que determina. Então eu criei duas listinhas aqui, pequenininhas, mas que são suficientes para a gente entender isso. E repara que eu coloquei o verbo estar como verbo de ligação, o verbo permanecer como verbo de ligação, e o contexto é que vai determinar. Quando um verbo é de ação, vamos entender uma coisa. Um conceito da escola antigo que está correto. A gente não vai falar de predicado hoje no sentido de aprofundarmos no que é o predicado. Isso é uma outra aula. Mas quando eu tiro o meu sujeito, o que sobra é o meu predicado. Por enquanto, só essa definição nos basta. Ok? O próximo passo, depois que eu acho o sujeito, é definir se o meu verbo é de ação ou ligação. Tá, até aí eu estou sendo redundante. Verbo de ação ou verbo significativo, e eu gosto muito desse nome, quer dizer o seguinte: tirando o meu sujeito, ando rápido. A essência da mensagem, a significação do predicado, o coração da mensagem, nesse momento chame como você quiser. Ele está no verbo ou fora dele? Ele está no verbo. Eu ando. O rápido é só uma adjunta adverbial de modo, é um acessório. Isso quer dizer, então, que o meu verbo carrega toda a significação do predicado, por isso chamado de verbo significativo. Olha o ele está aqui, que até então nós achávamos sempre que era ligação. Ele está aqui. Eu não preciso do aqui, que é só um outro termo acessório, uma adjunta adverbial de lugar. Oi, seu irmão está em casa? Sim, ele está. Isso por si só já carrega a mensagem. E todos os outros são assim. O verbo ficar, principalmente esse, tem uma dica muito boa. Quando é ficar fisicamente, fiquei em casa, fiquei no sítio, fiquei aqui, fiquei lá, é sempre ação. Quando é ficar estado de espírito, ficamos tristes, apavorados, nervosos, cabisbaixos, ligação. Ok? Vamos construir esse raciocínio. Ela permaneceu em pé. Ela praticou o ato de permanecer em pé. Então, duas maneiras. A significação central do predicado mora no verbo, ou a ação. E lembra, ação na gramática não necessariamente tem que escorrer suor. É o praticar o ato do verbo. Essa é a ação a qual a gramática se refere. Então eu ando rápido, eu literalmente caminho. Eu pratico o ato de estar aqui e não aí. Eu pratico o ato de ficar no sítio e não ter decidido voltar.
e eu pratiquei o ato conscientemente, por vontade própria ou não, de permanecer em pé. Verbo de ação. Agora, verbo de ligação por si só é vazio de sentido, ele não tem significação nele como o verbo de ação tem. Eu ando triste, não é o ato físico de andar, é estado de espírito. Ela está doente. Qual é a função aqui desse verbo, se não ser dar o tempo verbal, que qualquer verbo faz, e apenas fazer a ligação entre o sujeito e uma característica do sujeito? Edson, então quer dizer que verbo de ligação verbo de ligação tem esse nome porque ele liga o sujeito à característica do sujeito? Exatamente. Então vamos fazer um exercício bem simplório. Eu sou um verbo de ligação. A minha função, e eu tenho esse nome por isso, é ligar o sujeito à característica do sujeito. Isso quer dizer que se não tiver essa característica do sujeito, que a gente vai dar nome para ela já já, não pode ser de ligação? Não, senhor. Então olha isso aqui agora. Ela está aqui. Verbo de ação. Prova. Cadê a característica do sujeito? Tem? Não. Aqui é só indicativo de lugar, adjunta adverbial de lugar. Só por isso eu fecho esses 4 em verbos de ação. Então, recapitulando lá do início, que é importante frisar, não existe um verbo só de ação ou só de ligação. Ok? Repara que todos esses cidadãos aqui só tem uma função: ligar o sujeito à característica do sujeito. Ligar o sujeito à característica do sujeito. Ligar o sujeito à característica do sujeito. Tudo bem? O verbo de ligação tem que ter essa característica. Então, para aí. Todo verbo sem sujeito, haver no sentido de existir, haver para tempo passado, fazer para tempo passado, todo verbo que não tem sujeito não tem predicativo de sujeito. Não. E ao contrário, então, do que a maioria pensa, todo verbo sem sujeito sempre será de ação. Ok? E existe um consenso que crê que ele é de ligação. Então vamos mistificar isso também. Cuidado com isso. E aqui eu vou explicar um pouquinho melhor para que você use a ferramenta de modo adequado. Primeiro vamos dar nome para esse cidadão. Tudo isso aqui é predicado. E se eu procurar o significado da palavra predicado no dicionário, não estou nem dizendo da gramática, no dicionário, predicado é sinônimo de característica, de qualidade. Então eu posso ver determinado indivíduo e falar, olha, ele tem bons defeitos, mas também tem bons predicados, boas características, boas qualidades. Tudo isso é chamado de predicado porque é o que se declara do sujeito. Todas as características possíveis do sujeito, claro que existem algumas exceçõezinhas para isso, estarão dentro do predicado. Mas só a palavra aflito, só a palavra apavorados, doente, triste, também, de forma isolada, atribuem característica ao sujeito. Então vamos chamar isso aqui de predicadinho? Posso? Tanto posso porque é isso que a gramática faz. Predicado, predicativo. Então tudo isso é predicado e só o triste é a característica menor, é o predicativo do sujeito. Vamos escrever isso ali? Estar, verbo de ligação. Então ele tem uma função absurda aqui que é ligar sujeito ao predicativo do sujeito. Todo verbo de ligação tem que ter um predicativo do sujeito. Tudo bem? Retém essa informação contigo. Todo verbo de ligação tem que ter um predicativo do sujeito. Agora olha o de baixo. Voltar, verbo de ação. Voltou o ferido, verbo de ação. Você concorda que o ferido também é uma característica do sujeito? É. Então vamos fechar agora a nossa informação. Todo verbo de ligação tem que ter predicativo do sujeito. Verbo de ação não precisa, mas pode ser que tenha predicativo do sujeito. Isso, daqui a pouco, vai impactar em predicados verbais nominais e verbos nominais. Tudo certo? Verbo de ação não precisa, mas pode ser que também tenha predicativo do sujeito. Tudo bem, meu querido? Eu vou só encerrar com essa lousa, a gente vai ver que caminhos a nossa análise sintática toma agora e encerramos esse vídeo. O nosso próximo vídeo continua exatamente nesse ponto. Então não perca o próximo vídeo que nós vamos falar de objetos diretos, indiretos, verbos transitivos e intransitivos.
Tudo certo? Um segundinho. Estamos de volta. Bom, então é isso. Primeiro passo, primeirão, não é o segundo, não é o terceiro, não se deixe levar pelo momento, achar sujeito. Segundo passo, segundo ingrediente na minha receita de bolo, verbo de ação ou ligação. Esse segundo passo que a maioria acaba fugindo, acaba nem sabendo necessariamente que tem que passar, acaba me abrindo dois caminhos para análise sintática. E por incrível que pareça, até agora eu acho que era o contrário, mas se o meu verbo for de ligação, ele não é transitivo, direto nem indireto, ele não tem objeto. Obrigatoriamente, a única coisa que um verbo de ligação tem que ter é o predicativo do sujeito. Eventualmente haverá termos essenciais, acessórios, mas a princípio o predicativo do sujeito. Agora, se eu determino o meu verbo como de ação ou significativo, lembre que são sinônimos, não tem outro caminho. Ele é um desses quatro. Ou ele é intransitivo, ou transitivo direto, ou transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, e tirando o primeiro caso, que o intransitivo não tem objeto, não tem o complemento verbal do objeto, ele é acompanhado dos seus devidos objetos. Só que isso é um assunto para a próxima aula, ok? Próxima aula, então, nós abrimos todos os verbos de ação, toda a transitividade do verbo significativo. Grande abraço, se gostou, curte, compartilha, comenta porque a sua opinião é importante para a gente e tamo junto até a próxima. Abraço!